Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente vai levar até você informações bastante interessantes e úteis nesse momento em que a gente vive um ano de eleição. Está aqui no programa no dia de hoje, ele que já foi secretário de comunicação do governo do estado e hoje é secretário de comunicação da Prefeitura de Goiânia. Eu estou falando do jornalista Tony Carlo Bezerra Coelho. Tudo bem, Tony? Posso tratá-lo por Tony? Claro, Paulo, claro. Tudo bem. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora nesse programa. Uma honra estar aqui mais uma vez com você, aprendendo um pouquinho, né? Que não é muito minha área essa questão de dar entrevista, né? Mas de articular no... Quando você esteve aqui da última vez, impressionante, Paulo, o quanto você tem audiência e penetração com o público, assim, né? Olha, que legal. Porque desde o pessoal que trabalha comigo na portaria do meu prédio, até o pessoal que trabalha em outros lugares, até eu entrei num restaurante uma vez e falei, eu te vi lá no Paulo Vélez. Eu falei, nossa. Que então bom. Todo mundo comentando, entendeu? Então, assim, de fato, você movimenta a opinião mesmo, assim, entendeu? Que bom. Tomara que seja assim dessa vez também, até porque o senhor tem muita, né? Você tem muitas novidades, né? Do mundo da política para contar para a gente. Eu vou fazer o seguinte, então, eu chamo um intervalo rapidinho e a gente já volta. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o jornalista Tony Carlo, ele que já foi secretário estadual de comunicação e agora é secretário municipal de comunicação da estrutura da Prefeitura de Goiânia. É um cargo que você nunca havia ocupado, né, Tony? Verdade. De secretário municipal. Você sempre esteve ao lado, né, de pessoas que você assessorou, mas em outras situações. Essa é a primeira vez que você passa por isso? É a primeira vez, Paulo. Eu tive a oportunidade de chefiar uma equipe de comunicação na Câmara dos Deputados, depois no Senado Federal, depois no governo do estado e agora na capital, em Goiânia. E assim, os desafios eles são até maiores porque Goiânia é uma cidade muito complexa, entendeu? Uma população que é muito exigente, e com razão. Eu sou goianiense também, a gente gosta da cidade bonita, pintadinha, o meio-fio, a rua arrumadinha, os jardins e tal. Então a cobrança ela é muito grande e ela é diária. De manhã tem uma cobrança, à tarde já tem outra e à noite termina com outra. Então a gente tem que estar ligado para poder atender aos anseios dos goianienses, né? Agora, Tony, o que é que de mais difícil, vamos dizer assim, você encontrou nessa estrutura, né, para começar a desenvolver o seu trabalho que vinha sendo feito, digamos, de uma forma digitalizada até, né? Quer dizer, você quase não usava papéis, não é isso? E agora, você estava me contando aqui antes de a gente começar a gravar o programa, agora é um mundaréu de papel. Quando é que você vai conseguir acabar com isso, se é que vai conseguir? Na verdade, assim, só para situar quem está nos acompanhando, Paulo, a Goiânia, ela teve muitos avanços nessa parte de obras, infraestrutura, teve grandes prefeitos nessa parte humanista, como o União Albernaz, que ele é nascido na cidade de Goiás, teve o gaúcho Darcy Acors, que era até do PT, o próprio Íris Rezende, de Cristianópolis, e agora tem um carioca, né, que é o Rogério Cruz, que ama essa cidade. E o grande desafio dele hoje, dentro da estrutura, é poder modernizar a estrutura, a parte administrativa e tecnológica do funcionamento da prefeitura. O que isso significa? Melhores serviços para a população, porque hoje ainda é tudo papel ainda, entendeu? Você vai assinar alguma coisa, papel, 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 papel. Não tem um sistema, por exemplo, que se chama SEI, que você faz tudo online, digita sua senha, seu login e resolve uma série de burocracias. Inclusive o Rogério está conseguindo implementar agora. No meio do ano, até o meio do ano, já temos funcionários treinando. Eu acho que ele vai conseguir dar esse passo. Isso já é uma contribuição sua? Na verdade, é uma contribuição que já estava sendo gestada. A gente tem que ser honesto, que é o pessoal da tecnologia. Entendeu? Claro. Não eu vou ajudar muito a divulgar para mostrar o trabalho deles. Esse vai ser o meu papel nessa questão. Então, é um avanço que a prefeitura está conseguindo aí, nessa parte administrativa, com SEI, depois vai ter a parte do sistema mesmo de pagamentos, que também é muito antigo, década de 60, 70, a gente acompanhou essa questão do IPTU, do Código Tributário, depois vou chegar lá, que você, com certeza, acho que você vai estar curioso para saber algumas questões
disso daí. Então o Rogério está tendo essa grande oportunidade de modernizar a estrutura. Aí o cidadão pergunta, mas o que isso muda na minha vida? Muda muita coisa, que a partir do momento que você coloca uma prefeitura, transforma ela em digital, o cidadão não precisa mais de papel, não precisa ficar pegando fila. Ele já faz muitos serviços em casa, pelo celular, no site da prefeitura. Entendeu? Então o próprio Rogério já tem a questão de um aplicativo que ele lançou lá no primeiro ano, que ele atualizou no primeiro ano, onde já oferece uma série de serviços, mas que você ainda pode melhorar, porque afinal de contas são muitos anos, né, Paula? São décadas, então Goiânia de fato agora está entrando aí na era digital. Uma modernidade que ela nunca teve. Por que nunca teve? Nós nunca tivemos um prefeito que fosse mais ousado, mais moderno um pouco. Não, porque eu acredito que depende da época. Por exemplo, a gente teve um prefeito lá atrás, o Darcy, na questão social, que ele impôs isso. Depois a gente teve um prefeito, por exemplo, como o Nion Albernaz, que uma visão humanista, soube trabalhar o orgulho do goianiense. Depois o Íris Rezende, com as suas obras, um prefeito fenomenal, trabalhando, conseguindo trazer muita questão. Então, assim, você vai trabalhando por etapas, e acho que agora Goiânia requer isso, entendeu? Chegou a vez, então, dessa modernidade. Chegou a vez dessa questão da modernidade, calhou de ser com o Rogério Cruz, que está empenhado nisso daí. Como é que é um carioca vir para Goiás, vir para Goiânia, ele que já foi vereador? Foi vereador 2 mandatos, né? 2 mandatos, foi vice-presidente até da Câmara, né? Vice-presidente da Câmara. E como é que é um prefeito carioca com todo esse currículo, de repente vir para fazer essa modernização que tanto se espera? Um carioca em Goiânia fazendo isso tudo? É engraçado, né, Paulo? Porque é o seguinte, Goiânia, ela tem disso. Por exemplo, a minha mãe é maranhense, veio para cá. Goiânia, ela colheu ela de braço aberto, deu todas as oportunidades para ela poder criar os seus filhos. Eu nasci aqui, entendeu? E gente de todo canto, tem muito maranhense, piauiense, baiano, paulista. Você é um exemplo. Pessoas de todos os cantos, gaúchos, entendeu? Então, assim, é uma cidade que aceita isso. A gente faz questão de receber essas pessoas, desde que ela trabalhe e traga contribuição. Você está trazendo a contribuição como comunicador, trazendo opinião, fazendo o cidadão pensar. Eu, como jornalista e hoje como funcionário público, tentando devolver em serviços, em transparência as ações do poder público, entendeu? E o Rogério recebeu essa missão da nossa cidade, que é governar Goiânia e fazer com que Goiânia continue essa beleza e os goianienses continuem tendo essa paixão. Eu sou apaixonado por Goiânia, né? Sou suspeito para falar. Mas você recebeu também uma missão, assim como o prefeito Rogério Cruz, que todos sabem, né, assumiu. Ele foi eleito na chapa de Maguito Vilela, mas ele assumiu em função, lamentavelmente, da morte do Maguito Vilela, e ele acabou assumindo essa função. Houve uma rejeição, digamos, até meio que natural, porque muita gente falava, mas já votei, foi no Maguito, não foi no Rogério, que eu nem conhecia bem e tal. Eu próprio, por exemplo, não tinha muito conhecimento a respeito do próprio Rogério. Como é que foi para você essa missão de chegar na prefeitura, com uma estrutura completamente diferente daquela que você estava acostumado a trabalhar, e trabalhar com um prefeito que acabou sendo muito criticado por conta de algumas medidas ou por conta de falta de ações que as pessoas esperavam que ele tivesse, né? E por conta de muitas críticas que foram feitas à administração dele e a ele próprio. Claro. Como é que foi modelar isso tudo e entregar um prefeito palatável? Olha, Paulo, o Rogério, ele, como pessoa, ele é uma pessoa sensacional, assim, humilde, gosta de conversar, gosta de ouvir, é conciliador, entendeu? Sabe? E realmente ele se coloca no lugar do outro, que já é um grande passo para um homem público. E o meu desafio maior em chegar numa situação como essa, porque o Rogério, eu acho que ele foi uma vítima de um certo preconceito pelo fato dele não ser daqui. Rolou um certo preconceito nisso, assim, um pé atrás, entendeu? Mas o cara é de Goiânia e tal. Mas aí o que eu falo, todo mundo vai pensar assim, poxa, mas o Nion Albernaz era da cidade de Goiás, o Darcy era gaúcho, entendeu? O Íris era de Cristianópolis. Ou seja, Goiânia traz gente de todos os cantos. Então, assim, e outra coisa, ele assumiu legitimamente, ele estava na chapa. Os que falam, porque votei no Maguito, realmente, você votou no Maguito e no Rogério. Porque estava lá na urna, na hora que você vota tem o candidato e o vice dele. Então, assim, mostrar que ele tem essa legitimidade. Como? Mostrando o trabalho.
E como ele assumiu com esse desafio, porque foi um choque para todos nós a morte do Maguito, ele assumiu assim num momento de comoção e de uma cobrança muito grande, porque tínhamos certeza que o Maguito faria um grande mandato, no estilo dele, tinha conciliador, tudo pra fazer, né? Tinha tudo para fazer um grande mandato. Ele poderia ter umas dificuldades no começo também e tal, mas as pessoas seriam mais toleráveis com ele. E com a morte do Maguito e o Rogério assumindo, não teve aquele desconto, digamos assim, falou, não, está começando, por exemplo, como teve o Caiado, que pegou o Estado numa dificuldade, mas teve um desconto da população. Não, tá. E aí foi colocando as questões e arrumando as questões no rumo. O próprio Rogério, infelizmente, não teve isso porque queimaram essa oportunidade dele de ter essa calma para ele poder ajeitar, moldar para resolver os problemas de Goiânia. Mas ele foi muito ousado e ele pensou em Goiânia. Escuta o que eu estou te falando, Paulo. Daqui a uns anos, o Código Tributário, não é só a questão do IPTU, mas o Código Tributário ele mexeu em áreas essenciais para o desenvolvimento da cidade, levando em consideração como funciona a capital, setor de serviços, eventos. Goiânia é uma capital festeira. As pessoas gostam de festa, gostam de bares, restaurantes, gostam de grandes eventos, gostam de cultura. Então, por exemplo, ele reduziu o ISS em 60%, o imposto sobre serviços. Isso foi interessante. 5 para 2, né? 5 para 2%, o menor ISS do Brasil hoje. Então, isso assim, para o setor, isso vão colher lá na frente. Entende? A questão do IPTU, mas o meu não. Mas você sabe o seguinte, claro, quem se sente prejudicado, com todo o direito, tem o direito e tem o dever de se dizer insatisfeito e buscar porque ele acha aquilo justo. Muitas pessoas se sentiram injustiçadas na questão do IPTU, mas mais de 60% teve redução ou zerou o IPTU. Teve uma justiça social. Quem se sentiu lesado foi lá buscar seu direito para ter revisão. Teve muitas revisões, milhares de revisões. Mas a prefeitura, inclusive, se declarou pouco eficiente no atendimento a essas reclamações, tendo em vista, primeiro, essa questão da burocracia, a questão da papelada, né, a falta de modernidade no sistema, e em função também de um grande número de pessoas que se manifestou contrário. Eu falei para o Rogério o seguinte, Rogério, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser sempre transparente. Você está tendo uma dificuldade em resolver? Por quê? Por causa disso. Vamos ser transparentes. Não, estamos tendo uma dificuldade porque realmente o sistema da década de 60, entendeu? Por exemplo, aí o Código Tributário fez todos esses benefícios e teve a crítica muito grande. Mas você tem que pensar o seguinte, você imagina, está aqui o motor de uma Ferrari, que é o novo Código Tributário. Você jogou dentro da prefeitura, no sistema da prefeitura, que é um Fusca. Você vai ter muito problema para ajustar, entendeu? Nisso daí. Então esse foi um dos grandes problemas que o Rogério enfrentou nessa questão, mas ele pensou na cidade. Outra coisa, o plano diretor que ele fez. É uma questão que vai ficar para a posteridade aí, Paulo. Ele criou 3 polos de desenvolvimento, por exemplo, a 44, polo da moda, no setor, lá no Itatiaia, também outro polo tecnológico. E também no setor universitário. Então, assim, são polos que vão ajudar no desenvolvimento em cantos diferentes da cidade, entendeu? A questão do próprio IPTU, a pessoa que compra um imóvel novo no centro, Campinas, Vila Nova, isenção de IPTU, desconto de IPTU. A pessoa que tira a fachada lá no centro, a gente tem uma riqueza muito grande de arte déco, você sabe. Tudo escondido por placas e tal. Quem tirar e fizer essa revitalização, incentivo também. Então, assim, é muito moderno, entendeu, o Paulo? Então, assim, é o seguinte, ele está fazendo hoje, devido às proporções, eu comparo o que o Maguito fez para Aparecida, dando as bases, entendeu? Do que se precisa para fazer um desenvolvimento de gerar emprego. Antigamente, Aparecida era cidade dormitório, hoje gera emprego. As bases do Maguito, surtindo. Então, eu acredito que nisso muito, que a cidade vai saber reconhecer, talvez não por agora, mas vai começar a reconhecer quando vê a situação se desenvolvendo. Vai começar a perceber a mudança, vai. Né? E isso vai ser inevitável que um próximo prefeito deixe de dar sequência, dar continuidade a esse trabalho. Não é verdade? Vamos fazer o seguinte, eu vou ter que chamar um intervalo, mas ele é breve, muito breve, e a gente já volta porque eu quero saber como é que foi o seu primeiro encontro de trabalho, né, com o prefeito Rogério Cruz, no momento que ele disse alguma coisa e o senhor disse, olha, não é bem por aí, é de outro jeito. Claro. Como é que foi isso? Daqui a pouco
O Tony Carlo vai contar isso tudo para a gente. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando. E o programa de hoje recebendo o jornalista Tony Carlo, que é secretário de comunicação da Prefeitura de Goiânia. No final do bloco anterior, Tony, eu havia perguntado a você como é que foi o primeiro encontro de trabalho entre você e o prefeito Rogério Cruz, em que houve, digamos assim, uma discordância, né, da sua parte em relação a uma possível decisão que ele tenha tomado, e você tinha na sua obrigação de secretário de comunicação que alertá-lo para que ele não incorresse, né, num erro e num desgaste desnecessário. Como é que foi? Foi fácil? Não, olha, foi fácil. Até me surpreendeu, porque as informações que eu tinha eram outras, mas se comprovaram infundadas. Você levou muita informação quando você foi para lá? Levei muita informação, assim, de correta orientações. E incorreta. Isso. Sim. Essa questão dessas orientações, deixa eu te contar como é que foi meu convite. Eu tirei uns dias de folga, estava até em Brasília, estava almoçando com a Juliana, que é minha noiva. Estava almoçando tá lá. Aqui, inclusive, nos prestigiando. Obrigado, viu, Ju? Estava almoçando. Sua noiva, viu? Parabéns. Obrigado. E inteligente. Demais, muito inteligente. A gente estava almoçando e tocou meu celular, o prefeito. Eu já conhecia o Rogério, me dava bem com ele, porque eu ocupei o cargo de secretário de comunicação no estado, e ele falou: Tony, eu precisava falar com você amanhã e tal. Aí eu olhei para ela, ixi. Aí eu falei: tá bom, prefeito, amanhã eu tô aí, amanhã cedo, né? Aí cheguei lá e ele falou: olha, tô com algumas dificuldades e tal, nessa questão da comunicação, você tem um currículo muito bom, fez um grande trabalho no governo, eu gostaria de contar com você para poder assumir a SECOM. Aí falei para ele: olha, fico feliz com o convite. Diante disso, acho que não tem nem muito o que pensar, né, prefeito? Aceito e tal. Aí ele: ótimo, já vamos trabalhar, porque temos que fazer isso. Aí na questão do IPTU. Aí eu fui conversando e falei: deixa eu entender essa história do IPTU, o que está acontecendo? Porque eu só estava vendo a parte negativa, que estava muito potencializada, né? E pelo na hora que você mexe com tributo... Pelos próprios vereadores, inclusive, né? Que sim. Muitos diziam que votaram enganados, né? Mas o próprio Rogério falou que teve diálogo com todo mundo. Né? Teve com todo mundo. A maioria ali, que era, pelo menos da base todos, os outros sabiam. Teve um ou outro ali que quis ir nessa linha aí, mas a gente se comprovou que não era verdade. Então virou uma coisa muito assim, muito atribulada no momento. Aí ele foi me contando, eu falei: mas o que é o IPTU? Não é o IPTU, tem um novo código tributário. Ele foi me explicando. Aí falando os benefícios, eu olhei: mas tem tudo isso de benefício e a população não sabe, não agrada. Pois é, me ajuda nisso e tal, não, já começa aí. Aí eu: mas já assumi assim, mas e a pessoa que está no meu lugar e tal? Não, já conversei, foi tudo correto e tal. Falei: não, tudo bem. Aí fiquei na salinha ali do lado do gabinete dele, comecei a disparar ligações. Aí eu orientei ele, falei e ele assim, acatou. Entendeu? Aceitou. Ele sempre ajusta de acordo com o que ele pensa também, o que é bom, porque político não tem que ir só pela cabeça de assessor, ele tem que ter autenticidade também. Então ele ajustou e seguiu. E foi traçando e a gente finalmente conseguiu mostrar os benefícios desse código, o quanto ele é importante para a cidade, o tanto que ele vai trazer de benefício, entendeu? Então eu acho que assim, não tem do que reclamar. Claro, fiz algumas exigências. Olha, a primeira coisa, Rogério, o dia que você não quiser mais me ouvir é porque a nossa parceria, eu como seu funcionário, vai acabar, né? Porque precisa dessa questão da confiança. Então me escute, entendeu? Antes de tomar qualquer decisão e tal. Ele falou: não, claro, peço sua opinião, não sei o que. Ele realmente tem uma opinião. Foi muito bem recebido por uma pessoa que é sensacional, que é o Firmino, que é o chefe de gabinete dele, o braço direito dele. Está com ele há muito tempo, realmente dando todas as condições de trabalhar. Foi muito bem recebido pelo secretariado inteiro, entendeu? Então vou usar o nome do Firmino para representar todo mundo, assim, para não cometer nenhuma injustiça, entendeu? Porque eu precisaria do seu programa inteiro para falar das pessoas aqui, entendeu? Então, foram muitas pessoas. Esse Firmino veio do Rio também? Não. De Brasília? Não, o Firmino já acompanha ele desde o mandato de vereador, entendeu? É um cara que conhece bem aqui e tal, então é um cara que está com muita raiz aqui. Sinceramente, onde ele nasceu, eu não sei, mas ele, se não for goianiense, já é, porque está afincado aqui. Já está acostumado, já está linkado também, nessa história toda de Goiânia e de Goiás. Justamente. Agora, Tony,
É inevitável que a gente faça essa pergunta, que você inclusive fale alguma coisa sobre isso, porque você sempre teve com o governador Ronaldo Caiado uma relação de muito respeito, né, uma relação longeva, né, que vocês ficaram 20 anos trabalhando juntos, né, em conjunto, lá em Brasília, depois aqui em Goiânia também. Ficou tudo bem resolvido? Como é que está a situação entre você e Ronaldo Caiado? Está ótima, tudo bem resolvido, a gente conversou, era um novo momento. O governador ele precisa de liberdade para poder agir politicamente também. E o MDB é um partido importante. Então ele escolheu bem, escolheu um cara super profissional, capacitado, que é o Jean, né? Vale para poder continuar o trabalho, e essa questão do MDB. Então foi super tranquilo, super tranquilo. De vez em quando trocamos mensagens e tal. Então tá pacificado, bem pacificado. Bem pacificado. Bem pacificado. Ele está trabalhando bem. O próprio Rogério, na esfera já pessoal e como prefeito, já declarou apoio a ele, entendeu? Se o meu chefe vai a favor, como é que eu vou contra, né? Então, nisso daí, eu tenho uma brincadeira, mas já também não teria nada contra o Caiado, não. Eu tenho que respeitar porque o cargo é dele, ele tem todo direito, ele precisa agir politicamente também. Então, não seria justo da minha parte, até como um amigo, colocar empecilho nisso, né, Paulo? É verdade, né? A relação foi boa enquanto durou, parou, mas nem por isso vocês vão se tornar adversários, inimigos, aquela coisa toda. Justamente. Né? Ainda que estejam dentro da política, que é um campo favorável, né, para atritos, inimizades, aquela coisa toda. Ainda assim vocês estão preservando o respeito mútuo, claro, que é muito importante no relacionamento de quaisquer pessoas, né? E principalmente na área política, de onde se espera que haja esse respeito. Porque o político e a política são vistos muitas vezes com descrença, né, por parte do eleitor, principalmente, né, principalmente quando chega ano de eleição como agora, claro, né, ele já fala, meu Deus, outra eleição, não sei o quê. Falando nisso, como é que você está vendo esses primeiros passos desses movimentos eleitorais agora? Olha, Paulo, como eu estou enxergando, tentar fazer uma análise assim, deixa o secretário aqui de ladinho, Tony, e agora o jornalista Tony. Eu acho assim que politicamente o Caiado está jogando certo. Ele está num processo ali onde ele está se movimentando muito bem na questão da conquista dos apoios. Então ele está... É porque é o seguinte, eu sempre disse, até brincava com ele e falava assim, olha, 2022 é uma eleição para político. Não vai ser uma eleição igual a passada, vários outsides, aquela coisa, dizendo que era antipolítico fazendo política. É uma coisa que eu não consigo entender até hoje como é que é essa tese, entendeu? Então é para quem tem base, quem tem história política, isso vai pesar muito, entendeu? Então ele está sabendo trabalhar nesse sentido. Por outro lado, a oposição ainda está tentando se articular, mas não está conseguindo, entendeu? A questão do Gustavo Mendanha, o fato dele ter saído do MDB antes da hora, isso atrapalhou ele. Se ele ficasse até chegando aqui, como oposição dentro do MDB, falando, eu sou candidato, eu vou brigar para ser, porque a gente sempre tem um candidato, fazendo esse jogo político que é dentro das regras e democrático, ele estaria muito mais fortalecido. Só que ele saiu e aí ele teve que sair. Por quê? Ele, queira ou não, o Gustavo tem muito apoio na região metropolitana. Isso é um fato. As pesquisas comprovam. Porque ele fez em Aparecida, pela trajetória que ele veio junto com o Maguito, com o próprio Daniel, que depois saiu e foi para o Caiado. Mas só que agora essa parte política ele precisa mostrar um bom movimento. Ele perdeu ressonância, né? O que ele diz, perdeu ressonância, seria isso? Quando ele deixou o MDB... porque ele teria ressonância, ele teria uma ressonância, e agora ele tem que ficar lutando para dizer que tem e tal, conseguiu um aqui, conseguiu outro aqui, entendeu? Mas eu acho que ele vai conseguir. Eu não vejo hoje como uma eleição fácil, não é uma eleição fácil, mas eu vejo o Caiado hoje como favorito. Até pelo trabalho bom que ele vem desenvolvendo, pelas ações que ele vem vendo, entendeu? Então eu acho, o cenário que eu enxergo é esse hoje, entendeu? Nisso daí. E agora voltando para o secretário, o prefeito Rogério compactua com essa visão de que o Caiado tem feito uma boa gestão. E outra coisa, como já diria o Maguito, o governo não faz oposição ao governo. É verdade.
Ele sempre disse isso. Sempre disse. E é claro, porque se você faz uma oposição também, ficar governo fazendo oposição a governo, quem sai prejudicado muito, a população perde um pouco, né? Um pouco não perde, né? Então ele tem pouco, que. Não muito, né? Então quem está no governo, ele tem que compor com as prefeituras, tem que compor com a presidência da República, em busca de trazer. Que aí deixa assim, tudo bem, deixa para eleição. Separa, vamos separar aqui. Eleição de administração, entendeu? Mas do ponto administrativo e do ponto político, o Rogério está com Caiado, entendeu? Então, esse é o movimento do político. Ele, como pessoa, já conversou com a cúpula do Republicanos. Ele, como prefeito, tem um grande peso para isso. Aí eles vão ver o que eles vão definir. É porque é uma seara que eu também não posso entrar, até porque eu não, como se diz, eu brinco, eu não sou político, né? Eu estou na Secretaria Política e tal, mas eu não sou de partido, de mandato e tal. Então, eu sempre, você não dá muita opinião nessa área? Eu sempre pontuo, eu gosto de pontuar, sim, de falar. Mas também não gosto de ficar querendo impor, porque senão o político fala, cara, é chato, né? Cara, não sei o quê. Então, assim, o político tem que ter a liberdade dele, mas tem que saber ouvir também, tem que saber filtrar. Porque nada, afinal de contas, o político, para ser político, ele precisou e conquistou votos, né? Justamente. Quer dizer, ele não está ali de graça. Ele não foi nomeado. nomeado. Não é um bobo, entendeu? Não é nenhum bobo. Se achar que político é bobo, é um erro, entendeu? Então, ele tem um feeling, entendeu? Assim, ele faz uma coisa, alguns erram, outros acertam, mas assim, a maioria pensa, vou fazer isso pensando nisso. E colhe o resultado. Aí depois que dá certo, como se diz, né? Na hora que prendeu a onça, todo mundo tira foto com ela, né? Verdade. Mas assim, o político, o papel dele é esse, é convencer não só o eleitorado, mas também o meio político. Né? Ele vai fazer esse papel, Rogério Cruz vai fazer esse papel em favor de Caiado, já que ele declarou apoio a Caiado? Vai fazer. Você sente isso? Vai fazer. Ele vai fazer. De que maneira ele pode fazer isso? Ele vai fazer. Ele, pessoalmente, entendeu? Um prefeito que agora está começando a colher os resultados que ele está plantando, entendeu? E a questão de Goiânia. Acho que é o seguinte, hoje o grande problema de Goiânia tem sido por causa das chuvas, os buracos, mas está passando isso, já tem todo um projeto montado que vai tapar esses buracos, pintar os meios fios, cuidar dos jardins e deixar a cidade bonitinha, do jeito bonita, do jeito que o goianiense gosta. Então o Rogério está tendo muitas ações. Por exemplo, hoje ele lançou semana passada uma retomada cultural, um calendário de eventos culturais, vai ter, junto com o secretário de Cultura, que é o Zander, onde vão ter shows nos parques, entendeu? Vão ter apresentações de teatro, arte, uma retomada cultural que mexeu com o setor, que é o que a população quer. Ao mesmo tempo que ele anunciou o Palácio da Cultura no prédio da Assembleia, que está retornando para a Prefeitura, ou seja, foi muito bem visto. A população viu, olha, excelente. Isso já está definido? Já está definido. Palácio da Cultura. Ele anunciou. O prefeito Palácio anunciou. da Cultura, onde funcionava a Assembleia. Que ainda funciona, né, até isso a definitiva vai colocar transferência. Todos os núcleos da cultura. Sim. Vão para lá. E aí, ao mesmo tempo, vai ter os espaços homenageando o Íris, homenageando o Maguito também. Então, uma homenagem bonita, uma cultura, porque Goiânia é uma cidade cultural, né, Paulo? Você sabe melhor que eu, você é ligado a essa área também, você gosta muito de música. Você sabe que Goiânia é o gosto do goianiense, né? É verdade. Nessa questão. Então, foi muito bem visto nessa área. E hoje, por exemplo, ele lançou a questão da retomada esportiva, junto com o secretário Álvaro do Esporte, que são os eventos, essa área de esportivo de incentivo ao esporte, e também nos bairros, nas praças, as corridas de rua, tudo isso. Então, um evento que vem movimentando e lançou também uma bolsa para atletas de alto nível, que são os atletas que se destacam no amador. Aí chega o momento deles serem profissionais e não tem um apoio. Então ele lançou hoje esse apoio, essa questão do Goiânia Esporte, que é uma bolsa para esses atletas de alto nível. Então, assim, são ações. E daí, em breve, nos próximos dias, vão ter ações na área econômica e de empregos também, que o prefeito vai anunciar aí. Mas você pode dar como é que fala? Um spoiler? Spoiler? Não, spoiler já é esse. Tem muita coisa boa vindo aí, que o prefeito Rogério é uma pessoa sensível nisso, então... mas pode repetir outra vez para a gente agora prestar atenção mais ainda. Que vão ter ações, ele vai anunciar ações nessa área econômica, para geração de emprego e renda, entendeu? Então, tudo calcado também no que ele fez com o Código Tributário, com o novo Código Tributário, com o plano diretor, tudo isso pensando, você faz uma base antes,
para você poder lançar essas questões. Então tem isso. Então acho que tudo isso que ele vem fazendo pode ajudar muito o Caiado na questão da parceria. A parceria Estado e Prefeitura, onde o Estado pode oferecer, ajudar com recursos e com planos e projetos para Goiânia. Porque Goiânia vai estar de porta aberta. Porque se uma prefeitura não está de porta aberta, não quer ser ajudada, também fica difícil para o governo. E não é o que o Rogério está fazendo. Pelo contrário, está abrindo as portas, está dando todas as condições para o governo também ajudar, né? Essa parceria administrativa. E na parte. Aí isso no final se resulta em ganhos políticos, mas isso é eleição. Né? A gente tem que falar do administrativo agora. Doutor, você e o próprio prefeito Rogério Cruz, vocês dois entendem, ou um entende mais do que o outro, ou menos do que o outro, de que a fase de desgaste, se não acabou, mas pelo menos ela arrefeceu, quer dizer, ela diminuiu a fase de desgaste do prefeito, né, com essas medidas, com esses desencontros de PTU, de plano diretor e outras coisas mais, os buracos na cidade, essas coisas ainda são motivo de cobrança em relação ao prefeito, à prefeitura, mas você sente que isso já está diminuindo, já está numa temperatura mais suave? Sinto que está mais suave porque o prefeito ele não se omitiu e não se escondeu. Foi uma das coisas que eu conversei com ele. O senhor tem um projeto, tem um plano, então vá falar, atenda a imprensa. Foi lá no seu programa na TBC, foi em outras emissoras, você perguntou o que você quis, não é isso, Paulo? Lá a questão foi... Aceitou tranquilo para responder, para poder tirar a questão das dúvidas, entendeu? Porque ele está mostrando a cara e está mostrando qual é a ideia dele. O cidadão começa a entender. Agora, passando o período das chuvas, vai se tampar esses buracos, aí não tem mais desculpa, né, Paulo? Aí? Que aí não que não seja uma desculpa. Eu achava assim, poxa, será que isso é desculpa? Aí eu fui conversar com os técnicos, né, com quem entende de asfalto e tal. Nesse período da chuva não dá, porque não dá tempo da massa secar e colar com outra. Aí vem a chuva e leva embora. Ou seja, você desperdiça um dinheiro público e um tempo, e o cidadão ainda vai falar, pô, mas que serviço mal feito. Não, é por causa da questão, porque na parte técnica, né, Paulo? É bom entender isso também, né? É verdade. É pouco tempo, né, que você está lá, Tony? Sim. E é um assunto que imagino que você não tenha ainda vivenciado melhor, mas existe uma questão preocupante nessa questão do asfalto. Primeiro, a qualidade, que muita gente continua dizendo que asfalto São Rizal, por isso que dura pouco. Muita gente continua cobrando uma melhor qualidade, né, do asfalto, do CBUQ, né, e muita gente cobrando principalmente a entrada em funcionamento de uma usina de asfalto que foi construída, inclusive, com doação da então senadora, doação, verba, né? Sim. Como é que se fala isso? Emenda da senadora Lúcia Vânia, quando ela ainda estava lá no Senado, ela conseguiu essa emenda para comprar, né, a usina de asfalto. Sim. E essa usina não saía do papel até pouco tempo atrás. Eu ainda fazia essas perguntas para as pessoas da prefeitura e ninguém sabia responder. Como é que está isso? É porque é o seguinte, Paulo, igual você falou a questão do asfalto. Teve uma análise da CGU que identificou diversas falhas no asfalto, que vem desde 2019, 2020, entendeu? Os contratos antigos, até mesmo antes do Rogério assumir. Então ele pegou e ele está ajustando tudo isso. Assim, existem pontos realmente. O secretário de infraestrutura também, ele é uma pessoa que está muito dedicada na entrega das obras, nisso daí. Existe um grande problema nesse sentido que já está resolvido. Grande não, um probleminha que já está sendo resolvido nessa questão, até com orientação da CGU, que é importante. Mas é uma coisa que já vem ao longo. Claro, quem é o prefeito que tem que resolver os problemas da cidade, isso daí. Mas é bom, mas a gente também precisa conhecer a origem, onde veio, para a gente poder também fazer uma cobrança e uma crítica justa nisso daí. Então isso está se resolvendo. Eu acredito que agora vai entrar num período de seca e a gente vai poder resolver. E se não resolver também, aí a gente também tem formadores de opinião como você para cobrar. O papel de vocês tem um peso. Na hora que o Paulo Berens cobra, na hora que outros jornalistas cobram, é importante para a prefeitura. Claro. Isso ajuda a gente a saber também, porque vocês têm um contato com a população e muitas vezes ela manda a demanda para você, até você antecipa, você corta um caminho. Apesar que a prefeitura tem os seus canais também para a população entrar em contato, mas vocês acabam sendo não os auxiliares chapa branca, mas auxiliares para cobrar e para mostrar, aí a prefeitura vai lá e
resolve a questão Ele do problema. gosta de ouvir isso? Se não gosta, pelo menos ele aceita ouvir essas cobranças? Aceita. É? Ele gosta, ele é uma pessoa Então, do uma coisa diálogo. é aceitar essas cobranças em público durante uma entrevista. Ele não pode, evidentemente, nunca se negar a responder uma pergunta. Mas eu digo intimamente ali na prefeitura. Gosta. Hoje ele tem um domínio da prefeitura. Ele tem um domínio da prefeitura. É ele que manda lá? Ele é o prefeito que manda. É o prefeito que manda? Tem ele outro senta na cadeira dele ali, pega, é o prefeito que manda. E liga, não sei o quê, resolve isso. Tem vereador, o Santana Gomes, né? O Santana, Sim, vereadorzinho Santana, já disse isso em outro programa meu, que quem manda é alguém que eu não me lembro o nome agora, que está lá em Brasília, que de vez em quando vem aqui, passa as ordens. Não. Quem manda é o Rogério. Ele já tem um comando, ele tem um comando. O que aconteceu é o seguinte, a gente precisa entender que o Rogério, ele assumiu a prefeitura por causa de uma questão de fatalidade. Infelizmente, perdemos o Maguito e ele assumiu. Infelizmente, perdemos o Maguito, mas tinha um vice que era o Rogério e ele assumiu. Então, ele, assim, uma série de desconfiança, ele precisava de ajuda. Tanto aqui os vereadores ajudaram ele, fizeram a questão de ajudar, o meio político ajudou, entendeu? A questão do partido dele ajudou, pronto, assentou. Aí o pessoal mesmo fala assim, não, pronto, agora a gente te ajudou e tal, você reconhece, mas eles falam agora com você. E ele sabe disso, ele assumiu, ele que manda. Eles tiraram a rodinha da bicicleta. Não diria a rodinha, fala assim. Essa foi uma questão, digamos que eles tiraram um pouco a mão do ombro. Tirar um pouco a mão do ombro, daquele suporte, até a questão da questão emocional, dar o suporte, dar todas as condições para ele poder ajudar. Então eu acho que ele despacha, ele fica na mesa dele, liga, o secretário, resolve isso, não sei o quê. Recebe muita mensagem, ele gosta de ir nos locais sem avisar, ele faz muito isso, sabia? Vai e tal, vai, prefeito, você está aqui? Não, estou e tal, como é que está? Então, acho que ele já pegou essa questão do espírito. Ele é muito rigoroso? Oi? Ele é muito rigoroso nas cobranças, não? Ele cobra, ele é rigoroso. Mas do jeito dele. Amável, tá te cobrando, te dando aquela bronca mais amável. Você já levou alguma bronca, não? Já levei, claro. Já levei. É mesmo? Já levei. Merecida? Já levei. Merecida, claro. Isso acontece, né? Claro, merecida. Acontece principalmente numa relação tão nova, tão iniciante, né, como essa de vocês. Tem né? que levar bronca para você entender, você ver onde você errou para você depois acertar. E na administração você erra mesmo. O político fala que não erra, entendeu? Não está falando a verdade. Já começa errando falando. Justamente, falando você erra. Você tem que ter a humildade de ouvir e corrigir. Você nunca pode errar querendo, entendeu? Você erra sempre buscando fazer o bem. Né? A sua equipe lá é formada por muita gente? Como é que é? Assim, eu tenho uma equipe, eu gosto muito da minha equipe, eu acho ela muito técnica. Eu sou meio chato com isso, entendeu, Paulo? Eu gosto de pessoas que realmente saibam, que entreguem, entendeu, de fato. Tem uma superintendência, que é o Deusmar Barreto, um jornalista muito conhecido aqui, que me ajuda muito nessa questão. Tem um chefe de gabinete... Grande, bem conceituado, grande pessoa. Sim, eu tenho o Rafael, que é meu chefe de gabinete também. As pessoas que já estão me acompanhando nessa pequena caminhada, entendeu? Eu valorizo muito isso e eu sempre brinco o seguinte, gente, vamos acertar, porque os acertos são de vocês, mas se a gente errar, eu assumo a responsabilidade. A culpa é minha, entendeu? Mas vamos acertar, entendeu? Eu cobro muito, sou rigoroso e tal, mas na hora dos louros está aí, é de vocês. Entendeu? Você tem errado mais do que acertado? Paulo, ou vice-versa? Eu aprendi muito. Eu acho assim que eu errei muito, mas aprendi muito também. Então eu acho que aí eu aprendo para não se cometer mais os erros, entendeu? Então é uma questão de amadurecimento, entendeu? Você vai amadurecendo ao longo da vida. Eu acho que os erros são importantes, entendeu? Claro. Os erros são importantes. Claro. Usando mais uma vez um exemplo de bicicleta, ralando o joelho que a gente aprende a andar de bicicleta. Ralando o joelho que a gente aprende, entendeu? Justamente. Caí muito de bicicleta para aprender, foi aprender só com 8 anos de idade. Entendeu? Tá legal. Eu vou chamar mais um intervalo, mas é bem rápido e a gente já volta para continuar conversando com o Tony Carlo, que é secretário municipal de comunicação da Prefeitura de Goiânia. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o jornalista Tony Carlo Bezerra Coelho.
ele que é secretário municipal de comunicação, secretário da Prefeitura de Goiânia. Aliás, secretário, eu gostaria de saber, falar um pouco mais sobre essa estrutura e abrir um pouco o leque dessa análise que o senhor faz sobre a sua equipe, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma análise também do conjunto da Prefeitura, conjunto de secretários, principalmente da Prefeitura. Como é que é? O senhor já chegou se relacionando bem? Houve alguma desconfiança? Alguma rusga, alguma coisa assim, não? Não, pior que não. É comum ter, né, o Paulo, essas questões, mas com toda sinceridade, não. Pelo contrário, fui muito bem recebido. Assim, começando pelo Firmino, que é o chefe de gabinete, o braço direito do prefeito, assim, me deu total liberdade. Cara sensacional, gosta do diálogo, de conversar, passa as informações, pergunta, entendeu? Então, assim, um relacionamento muito bom. Aí, por exemplo, o Arthur, que hoje está na parte estratégica, desenrolando os processos para a prefeitura poder fazer as entregas também. Ele é uma pessoa assim, extremamente técnica, preparada, inteligente, um cara que sabe articular bem. Então, muito bem com ele. O secretário de Finanças, que é o Geraldo, um cara assim, sensacional também, me dou bem com ele, sabe trabalhar, entendeu? Já foi secretário da Fazenda. Então, assim, são pessoas realmente que, por exemplo, o comandante da Guarda, da Guarda Municipal, da Guarda Metropolitana, ele realmente, o Paranhos, ele deu uma nova cara, né, para os nossos amigos da Guarda. Então, assim, realmente eu senti que eu tinha muito material para trabalhar com esse pessoal, entendeu? A infraestrutura também, todas as secretarias na educação, na saúde, o Cuduval fazendo um excelente trabalho para Goiânia e para o prefeito nessa questão da pandemia, entendeu? E diversos outros na questão dos direitos humanos, da mulher, a Tatiana, a doutora Cristina, a própria primeira-dama, que tem uma sensibilidade incrível, uma grande mulher, humilde, gosta de ouvir, entendeu? Se coloca no lugar do outro, entendeu? Sabe sentir a dor do outro, da pessoa que precisa, entendeu? O Rogério, ele criou, se você tem noção, nessa área social, ele criou um projeto não de mandato, a Renda Família Mais Mulher, que é a ajuda que ele dá para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Ele criou a política de Estado, política de município. Entendeu? Então, assim, a sensibilidade, e claro, com a dona Thelma lá, orientando ele, falando, tem que fazer, tem que não sei o quê. Então, assim, acho que os dois formam um casal muito humano, sabia? Assim, de se preocupar com os outros, de se colocar no lugar dos outros e de toda a equipe também, a questão do PROCON. Isso se deve a um fato, digamos assim, de linha religiosa, pelo fato deles pertencerem claramente a uma igreja, a Igreja Universal, não é isso? Sim, na verdade eu acho que é da pessoa, porque eu acho que o fato de ser só da igreja legitima muito, né? Até as pessoas que são muito religiosas e vão para a igreja falam que acredito em Deus, em Jesus. Você não acredita nos homens, você acredita em Deus, né? Nisso daí. E os homens você convive, traz para o seu lado, ensina boas coisas, tenta extrair do melhor. Então eles têm essa questão. Claro, o Rogério também ele tem uma formação religiosa, essa questão ajuda. Mas eu acho da sensibilidade da pessoa mesmo, sabia? Porque você vê ele conversar, ele não fica... Ele tem a fé dele, a Bíblia dele está com ele e tal, mas ele não fica andando com a Bíblia debaixo do braço. Acho que ele deve andar com a Bíblia nos pensamentos dele, nos ensinamentos que passam, no coração mesmo, né? Que é o que a gente deve fazer, não é isso? E Goiânia é uma cidade que tem muitos evangélicos, né? Assim, de várias denominações, então é uma força importantíssima nisso daí. Né? Então agora tem de fato um prefeito evangélico, mas que agora ele está se pautando, ele não vai ser prefeito de religião. A religião é o suporte dele espiritual, entendeu? Ele é um prefeito de todos, né? Independente de religião. O pessoal da religião dele chega a interferir na administração? Não. Tinha muita conversa, né? De que a Universal, eu cheguei, eu fiquei, mas cadê o que o povo estava falando, entendeu? É aquilo que eu te falei, as rédeas estão com ele, entendeu? Está com ele. A administração está com o Rogério, entendeu? Então isso me surpreendeu positivamente. Mas a igreja tem uma questão
hierárquica, né? Tem uma questão hierárquica. Quem comanda a igreja que dá as ordens, afinal de contas, independente do subordinado ser prefeito, ser governador, ser ministro. Não, você pode ter certeza que a igreja dele interfere muito com ele na questão do campo religioso. Ele é um cara fiel a Deus, um cara que tem as suas convicções, respeita a igreja dele e tal. Nisso realmente. Agora na parte administrativa, eu ainda não vi. Entendeu? E olha que eu estou muito lá, né? Todo dia eu converso com ele e tal, e eu ainda não vi isso. Você fica lá o dia todo? Fico o dia todo. É. O dia todo, até a noite, entendeu? Sabe, o nosso amigo Júnior, eu converso com ele às vezes, estou saindo agora. Aí ele fala, não, vem cá pra gente conversar. Eu falo, cara, estou muito cansado, preciso dormir, porque amanhã tem mais, né? Não é fácil não. Eu queria saber na hora de decidir as campanhas publicitárias, na hora de decidir um recado, uma mensagem para a população, como é que isso acontece? Existe um grupo de comunicação dentro da sua estrutura ou é uma decisão sua? Como eu disse, eu tenho uma equipe boa, técnica, e a gente avalia muito pesquisa, o que é o sentimento da população e do que a cidade realmente está precisando saber. Porque a publicidade, Paulo, ela não é para promover Rogério, não é para promover fulano A ou B. É para elucidar, esclarecer e informar a população. Esse é o princípio básico da publicidade num governo. Entendeu? Então, assim, você leva em consideração o que a cidade precisa. Por exemplo, fiz uma campanha de IPTU para esclarecer, que tinha muito disse-me-disse, né? Acontecia, Paulo, muito, que depois a gente foi descobrir, o cara estava xingando, porque esse prefeito aumentou meu IPTU e que não sei o quê. Mas você já viu lá? Ainda não, mas tá tudo mal. Aí a pessoa ia ver, reduziu. Entendeu? Por quê? Você tem que ter uma comunicação efetiva, para você até não ficar refém de fake news, refém de jogadas políticas. A comunicação serve para isso, para não deixar a pessoa ficar refém. Entendeu? Para ela poder esclarecer as ideias e as ações que, em princípio, e como deve ser, ela faz sempre as ações pensando no bem coletivo. Né? Verdade. Vamos lá, estamos chegando ao final do programa já, que pena. Mas eu quero... Passou rápido, né? Passa rápido, né? Eu queria saber, Tony, baseado em tudo isso que você falou sobre a sua chegada à prefeitura, os seus primeiros passos junto ao prefeito, a equipe, essa coisa toda, esperar o que agora dessa gestão do prefeito Rogério Cruz? O que é que ele vai deixar de marca nessa gestão dele para a população de Goiânia? Sim. Acho que o primeiro que a população anseia são o término das obras. Sim. Tem obras que vêm da época do Paulo Garcia, esse BRT. Eu, particularmente, tenho as minhas restrições, que não cabe aqui falar, mas, de fato, a gente precisa terminar o BRT. O prefeito precisa terminar o BRT, ele sabe disso, ele está preocupado com isso. E por que não termina? Porque é uma questão. Porque são problemas que vêm se acumulando ao longo dos anos, que vêm lá de trás da amarração de contrato, aí para aqui, aí na hora que vai fazer, você vai, por exemplo, fazer um projeto desse, cortar a Goiás, por exemplo. Aí você vai mexer na Goiás, Goiás é patrimônio. A Avenida Goiás é patrimônio, o centro de Goiás de Goiânia é histórico. Patrimônio. Aí não faz como devia, aí trava aqui, aí vai passando o tempo, aí a construtora que ganhou fale, aí você tem que fazer de novo, e vai virando uma novela. Isso não é desculpa, é a realidade, entendeu? Claro que o cidadão não quer saber, meu amigo, tudo bem, mas eu preciso que você termine isso. E essa é a preocupação dele. De outras obras, lá na Jamel Cecílio, elevado, ponte, então essas coisas estão caminhando, ele está tirando essas amarras, para poder entregar, por exemplo, o Terminal Isidório. A Secretaria de Infraestrutura tem trabalhado de noite, o nosso secretário está trabalhando pesado nisso, entendeu? Então, é nessa questão. Então, primeiro isso. E a questão social, acho que já é uma marca que ele deixou, porque ele criou uma política, não é dele, vai ficar, questão do Renda Família, entendeu? Mais de 2.000 pessoas já, com ajuda. Então, assim, a parte social, eu acho que ele já está deixando. Essa questão do desenvolvimento, é uma marca que vai ser reconhecida. Escuta o que eu estou te falando, Paulo. Lá no futuro, vocês vão realmente, o que ele fez ajudou muito nessa questão do desenvolvimento. Entendeu? E essa questão de retomar a cidade, de retomar esse orgulho de ser goianiense. Porque a gente sabe que goianiense não é só quem nasce aqui, né, Paulo? Goianiense é quem vive aqui
e quem de fato respira essa cidade, ama essa cidade. E para a gente tem orgulho de dizer, Goiânia é mais arborizada, Goiânia é melhor nisso. E vai continuar assim. E vai melhorar ainda. Isso é inevitável também, que faz com que a gente se lembre, né, do prefeito Nion Albernaz, que deu ao goianiense, né, essa oportunidade de amar a cidade, né, de ver a cidade de uma outra forma, uma forma bonita, uma forma... De ter orgulho, né? De ter orgulho da cidade. E ser chato defendendo a cidade, né? A gente até pode falar mal entre nós, entendeu? Aqui, mas vai falar mal de Goiânia para você ver se a gente não fica bravo. Tá doido. Né? Tá doido. E eu sou mais goiano que o senhor. Tá vendo? Sou mais goiano que o senhor. Estou aqui há mais tempo. Tá mais tempo que eu. Você veio para cá na década... Eu vim em 1975, mas vim a Goiânia desde 1966. Aí. Nasci em 81 aqui, então, né? Então, eu sou mais goiano, eu tenho mais tempo de goianidade do que você. Justamente. Tá Nós vendo? somos ambos apaixonados pela cidade e a gente torce, evidentemente, para que tudo caminhe bem, para que o prefeito Rogério Cruz consiga resolver essas amarras, né, que o Tony enumerou aqui agora, e que a cidade volte a ter aquele encanto, né, aquele encantamento que ela sempre teve, e volte a prosperar. Porque Goiânia andou parada no tempo em termos de crescimento, em termos de investimento, em termos de indústria, em termos de tanta coisa, que a gente espera que agora isso vamos ter novidades nessa retomada econômica aí. Conte, Tony. Você está escondendo em alguma breve, coisa, em Tony? breve. Não, mas é porque eu tenho uma tese que é o seguinte, Paulo, quem dá notícia boa é o prefeito. Então quer dizer que tudo que você falou aqui é notícia ruim? Não, notícia boa. Mas são coisas que ele já deu a notícia, né? Eu estou só reverberando, né, Paulão? Okay. Então nós repetimos uma entrevista que eu poderia ter feito com o prefeito, seria isso? É. Você está aí fazendo... Eu estou reverberando o que ele já soltou. Tá bem. Mas é bom que a gente faça isso, que você tenha conseguido, com propriedade, condensar esses pensamentos todos, né, e levar ao nosso telespectador essa informação e principalmente essa imagem que se pretende dar a Goiânia a partir desses próximos dias em que as coisas começam a se ajustar. Até São José dessa vez ajudou, não choveu no dia de São José, você viu? É verdade, eu ouvi isso. Pode ser um bom prenúncio de que chuva parando, obras retomadas, né? Tomara que pelo menos isso aconteça. Sim. E que muitas coisas boas mais aconteçam. Tony, obrigado por ter vindo, foi um prazer, boa sorte para você, que você consiga fazer um trabalho à sua altura dentro da Prefeitura de Goiânia. Boa. Eu agradeço o espaço para poder falar, que eu acho que a comunicação é isso, é falar, é ser transparente, é expor, entendeu? E estar sujeito a cobranças também, né, Paulo? É verdade. Estou preparado para tudo, né? Preparado para tudo. Inclusive para reencontrar a noiva, né, que está aqui esperando. Justamente. Vamos para a próxima agenda. Vamos lá. Obrigado a vocês. Obrigado, viu, Lugo? Obrigado pela presença, obrigado a você pela companhia. Uma boa noite para você. A gente volta semana que vem. Até lá.